Saudações de acordo ao fuso horário, a comunidade jurídica e não só, sejam todos do outro lado da telinha bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós temos o programa Entre Linhas Jurídicas e vamos estar explorando um tema bastante interessante. Deixa já que vos mostro, já fazer aqui um spoiler. Mas é isto, acidentes de trabalho e doenças profissionais com o nosso digníssimo autor, Osvaldo Macumbe José. Vou passar aqui a fazer a leitura da ficha, porque é grande, meu Deus, permita-me a cábula, se faz favor. O doutor é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, é pós-graduado em práticas jurídicas forense, mestrando em ciências jurídicas criminais pela mesma universidade, formador no curso de contencioso laboral no módulo Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Meu Deus, não acaba. Isto é também na mesma universidade, na Agostinho Neto. E o mesmo é ainda formador contencioso reconhecido pelo INEFOP. Vocês têm... Perdão, estou emocionada. Pelo INEFOP. E ainda é procurador militar. Capitão das... Perdão, eu não estou habituada. Então, vocês já sabem que a aula vai ser magna. Muito boa tarde, doutor. Como é que o doutor está? Boa tarde, caríssima. Eu estou muito bem, de acordo à hora do dia, né? Estou realmente bem. Certo. Doutor, eu tenho uma curiosidade, logo que eu vi assim a capa, eu tenho uma curiosidade, doutor. De onde é que vem o nome Macumbe? Macumbe é nome de família. Na verdade, Macumbe vem do norte. Certo. Dizia a minha mãe, ou diz os meus avós, de que o Macumbe significa navio. Navio, do ponto de vista figurado, é aquela pessoa que leva muitas coisas, leva o problema de muita gente. Na verdade, é o protetor da família. E se for para o sul, significa sombrinha. Okay. Sombrinha é o protetor. Na verdade, tem o mesmo significado. Exato. Então, o Macumbe é aquele que carrega o problema da família. Também é luz, é aquele que é o iluminado, né? O esperado. Aquele que leva o equilíbrio, porque eu vejo que o barco está no mar, então se ele não afunda é porque ele aí tem o equilíbrio. Então, equilíbrio também familiar. É mais nesta vertente. Ok. Por isso que o doutor consegue conciliar a vida pessoal com todos esses títulos, porque são muitos títulos, doutor. Foi difícil chegar até esse nível? É difícil, sempre é, não é? Na verdade, nada é fácil nesta vida. É um bocadinho só de sacrifício, certo. Ambição também na vida, né? Eu tenho dito, e eu acho que está lá no livro, desistir é perigoso. Certo. O pior de tudo é desistir dos teus sonhos, desistir da vida, desistir daquilo que você mais gostaria de fazer ou que gosta de fazer. Então, como estudar, na verdade, tornou-se uma tradição na família, tornou-se uma tradição na minha vida. E pronto, momentos já, embora as dificuldades que eu fui enfrentando, e depois passou a ser algo muito agradável, né? Escrever, acumular alguns títulos, não é tantos títulos, né? É um bocadinho só. Então, Modesto, o doutor é modesto, notamos. Obrigado. Então, estamos aqui a ver, doutor, acidentes de trabalho e doenças profissionais. Este é o tema do livro. Exato. Eu, por acaso, como conhecedora e muito interessada por área jurídica, formada em Direito sou também, eu vejo que ultimamente temos falado muito sobre isso, sobre acidente de trabalho, sobre técnicos de higiene e segurança no trabalho. E tem crescido muito no nosso mercado esse tipo de posição, esse tipo de função. Eu gostaria de saber do doutor de onde é que surgiu o interesse por esse tema assim específico. Houve alguma coisa? Deus queira que não seja somente interesse. Mas... Exato, muito obrigado. É bastante interessante a questão que acabou de levantar. Eu até pensei que podia já atacar a capa do livro, mas pronto, se houver oportunidade falaremos sim. Na verdade, a grande motivação deste tema ou destas matérias, até porque podia escrever sobre direito penal militar, poderia escrever sobre outras matérias relacionadas à vida castrense, mas interessou-me bastante falar sobre direito laboral, sobre as matérias acidentárias, por uma questão muito simples. Eu, enquanto advogado na altura, eu tinha um cliente, né? Eu quase que não entendia sobre as matérias acidentárias, tinha muito interesse no direito laboral, mas essa matéria específica não tinha conhecimentos.
por conta daquela situação factual, por conta daquela situação do nosso cliente na altura, fui obrigado a ler o regime jurídico sobre acidente de trabalho e doenças profissionais, interessei-me bastante. Tive algumas quedas, é verdade, porque logo ao começar não percebi tal como percebo hoje. E felizmente o processo teve um final feliz. Eu já conheci o final feliz quando eu já tinha noção perdão, sobre essas matérias, já formador. O processo levou aí aproximadamente 4 anos, mas acabou bem. Por conta deste trabalhador ou deste sinistrado, interessei-me nessas matérias, entrei no âmago da matéria por conta do problema dele. Percebi que muita gente vive problemas do gênero, só não tem conhecimento de como desbravar ou como, digamos, resolverem do ponto de vista jurídico. Então, aí nasceu o interesse. Depois convidaram-me também para dar formação no curso de contencioso laboral, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, no módulo Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Eu depois selecionei. E fruto da experiência que eu tive com Inês, fiz a formação, passei pelos tribunais, também tive a formação prática como advogado, né? Já acabei de explicar, e como formador. Tudo isso, todo esse acumulado de experiência deu lugar, ou então deu origem a este livro, a este humilde livro, né? Humilde, mas muito, muito, muito rico. Realmente. O doutor falou sobre uma coisa que me chamou a atenção. E como estamos aqui para desbravar tudo isso, comer de verdade o livro, vamos falar sobre a capa. Estou a ver aqui uma explosão, mar aqui, estou a ver aqui uma plataforma. O que é que significa? Por que esta capa, doutor? Perdão, obrigado. Por que desta capa? Pronto, há coisas que às vezes fica meio difícil dizer assim para todo mundo, né? Na verdade, eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão sobre a capa do livro, e foi assim que eu, segundo a visão que eu tive, e não me pareceu normal a visão que eu tive. Eu via o tema acidente de trabalho doenças profissionais, e via algo, parecia uma bola dourada. Mas depois de mandar desenhar a capa do livro, coloquei um capacete. Certo. Só que depois alguém chegou e disse, não seria capacete, porque que não tem de ser uma espécie de uma bola de fogo saindo do chaminé da plataforma petrolífera. Depois eu percebi, na verdade eu tive um sonho, tive uma visão. E a visão era mesmo isso, não era uma bola dourada, era mesmo fogo. Foi assim que eu desenhei, que eu mandei desenhar esta capa. A plataforma lá ao fundo, na verdade o que mais vi foi esta bola de fogo, não a plataforma. A plataforma já foi a minha ideia, eu coloquei lá. Sim. Por que da plataforma de fogo, ou a plataforma petrolífera? Por conta de algumas empresas que acarretam maior risco de sinistralidade, de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Uma das empresas que tem um nível de perigosidade, um nível de risco muito alto, é mesmo as empresas petrolíferas. Então, por isso que eu coloquei uma plataforma petrolífera. Okay. Mais explicação é do ponto de vista espiritual. Isso já não digo mais. Não, sem problemas. Amém. Então, dali surgiu a capa que, de certa forma, para quem não entende muito, choca. Porque, se formos ver, é realmente uma explosão e, como o doutor disse muito bem, essas plataformas petrolíferas têm muito risco de explosão, certo? Explosão e não só. Na verdade, as plataformas petrolíferas, elas não são fixas, elas são movediças. Certo. Então, o nível do risco é muito alto. Para quem trabalha numa plataforma petrolífera, sabe disso. Não é muito fácil o que eles passam. Por isso é que eles primam muito pela segurança. Então, há muitos acidentes de trabalho nas plataformas petrolíferas. Há coisas que nós não vimos, mas se olhares para aquilo que é o mercado petrolífero, vais perceber que eles primam muito pela segurança. Muita segurança, porque há muito risco também. Certo. Vamos agora, doutor, permita-me, estou mesmo ansiosa para entrar no cerne do livro. Nós estamos a ver aqui, vou repetir, para quem não estiver atento, por favor, presta atenção agora. Acidentes de trabalho e doenças profissionais. Exato. O que é então
Doutor Osvaldo, acidentes de trabalho, o que é acidentes de trabalho, o que é doenças profissionais? Se calhar, talvez eu esteja em casa, no trabalho, estou me sentindo um pouco mal, está me doendo um bocadinho a cabeça, vou para casa, depois vou ao hospital, tenho paludismo. Isso é uma doença, são doenças profissionais, não são? O que é de verdade? Caríssima, eu primeiro gostava de fazer a apresentação do livro. Esteja eu acho que era melhor que assim o fizéssemos. Bem, Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Este livro é um livro dividido em 3 capítulos. Certo. O primeiro capítulo trata da matéria acidentária do ponto de vista substantivo. A primeira parte ele vai definir o que é isso, acidente de trabalho e doenças profissionais, vai fixar os pressupostos, tipo de acidente, então, os elementos. A segunda parte, digamos, o segundo capítulo, trata das operações aritméticas, o quanto da indemnização que um trabalhador, ou pensão vitalícia, certo, ou provisória que um trabalhador terá direito em caso de acidente de trabalho ou doenças profissionais. Aqui, na verdade, traz os cálculos, as fórmulas, né, uma explicação técnica relativamente às fórmulas, como calcular, digamos, as indemnizações, subsídios e pensões. A terceira parte, ou o terceiro capítulo, trata da tramitação processual sobre as matérias acidentárias. Fala da ação emergente de acidente de trabalho e doenças profissionais. Se houver algum acidente, como é que o trabalhador poderá, por exemplo, que instrumento poderá usar para que consiga salvaguardar os seus interesses, os seus direitos? Então, é por intermédio de um processo. Esta parte ou este capítulo trata do processo emergente de acidente de trabalho e doenças profissionais. O livro também, ela destina-se, essencialmente a juristas no geral, juízes, procuradores, advogados, também a técnicos de segurança e higiene de saúde no trabalho, médicos ocupacionais, trabalhadores no geral. Na verdade, este livro é para todos, todos interessados. De alguma forma, temos sempre um familiar que provavelmente tenha sido vítima de um acidente de trabalho ou doença profissional. Então, interessa-nos a todos. Em princípio, esta é a apresentação do livro. O livro ela contém peças processuais, guia prático, contém um resumo, tabelas e outros termos. Este livro é essencialmente prático. É um livro que quem tiver este livro consigo, antes mesmo de uma consulta jurídica de um técnico, poderá ter noção clara relativamente à situação que ele possa afligir. Certo. É um livro interessante, livro para todos, trabalhadores, também para si, não é? Então, espero que leiam e apreciem o livro. Eu com certeza vou apreciar, acho muito interessante. E como disse ao doutor, a tempo estava a ver que existe agora muito interesse neste tema e de fato suscita muita curiosidade. Por isso, quando soube do podcast, fiquei muito entusiasmada. Eu falei, eu vou estar porque necessito saber mais. Então, só uma outra questão. Esteja à vontade, doutor. Eu acredito que quando as pessoas normalmente ouvem falar sobre acidente de trabalho e doenças profissionais, eles pensam na perspectiva da prevenção do acidente. Sim. Este é o normal. Mas eu sou jurista, né? Claramente, eu falo de acidente de trabalho e doenças profissionais na perspectiva técnico-jurídica. Exatamente. Na perspectiva da reparação dos danos, quando já terá havido acidente de trabalho ou doença profissional. Pronto, é aqui onde apareço. Este livro trata dessas matérias, direitos do trabalhador ou do beneficiário, quem são as entidades responsáveis para reparar o dano, caso tenha provocado ou tenha culpa, digamos, ou tenha responsabilidade no acontecimento do acidente ou da doença profissional. Então, no caso, não estamos aqui só para clarificar o pessoal lá de casa, quem não é muito entendido na matéria. Nós estamos aqui necessariamente para falar sobre a estrutura, sobre o edifício, sobre alguma coisa que exija a atenção de profissionais de engenharia, de construção civil, por exemplo. É isso, doutor. Estamos aqui só para cautelar e falar sobre questões jurídicas. Exato. Estamos aqui para falar de questões jurídicas, não é? A questão da prevenção é uma matéria de engenharia, uma matéria que trata da prevenção, treinamento dos trabalhadores, como devem se comportar diante do ambiente de trabalho, os riscos. Não, a minha perspectiva não é essa. A minha perspectiva é jurídica. A minha perspectiva é já quando terá havido mesmo acidente. Quem tem direito, em caso de acidente, quem é a entidade responsável para reparar o acidente, é nesta perspectiva.
Certo, certo. Então, doutor Osvaldo, uma vez que o doutor Osvaldo explicou-nos aqui a estrutura do livro, cada capítulo, tudo muito bonitinho, e nós gostaríamos já de saber o que é necessariamente acidente. Eu estou mesmo aqui, mas o doutor já está a me ver, eu estou mesmo aqui já, o que é que não é? Obrigado. O doutor poderia clarificar, se faz favor. Exato, exato. Se nós olharmos para aquilo que é o regime jurídico de acidente de trabalho e doenças profissionais, que é um decreto, né? O decreto é o 53/5 de 2005. Este decreto ele define o acidente de trabalho e doenças profissionais como sendo um acontecimento súbito ou fortuito que acontece durante a atividade laboral no interesse de uma entidade ou de uma empresa que venha a causar, digamos, lesão corporal ao trabalhador e que esta lesão pode causar, digamos, incapacidade tanto permanente como temporária, pode absoluta ou total ou parcial, ou mesmo a morte, né? Embora o regime jurídico de acidente de trabalho e doenças profissionais ela fala de acontecimento súbito que ocorre durante o exercício laboral que causa lesão corporal. Felizmente, a nova Lei Geral do Trabalho, não é, dá um certo acabamento nesta definição, porque, na verdade, não é só lesão corporal, até mesmo lesão psíquica ou, então, perturbação funcional. Certo. Felizmente, a nova Lei Geral do Trabalho já traz uma definição um bocadinho mais acabada para colmatar esta, digamos, essa omissão, esta falha que o regime jurídico de acidente de trabalho e doenças profissionais assim o trata. Quando se fala de acidente de trabalho e doenças profissionais, é preciso que olhemos para 3 requisitos essenciais. Para que exista um acidente de trabalho e doenças profissionais, necessariamente deve haver um acontecimento. Esse acontecimento deve ser súbito, né? Deve ser um acontecimento imprevisto. E esse acontecimento deve ocorrer, né, durante a relação jurídico-laboral. Neste caso, deve causar um dano, e este dano, né, deve, digamos, um dos pressupostos é mesmo o nexo de causalidade. Deve haver um acontecimento, deve haver um dano, deve haver nexo de causalidade. Este acontecimento e o dano tem de haver alguma ligação para que haja um acidente, para que seja considerado, caracterizado como um acidente de trabalho. Então, esta é a perspectiva. Pois, o acidente de trabalho também, tal como estava agora aqui a dizer, eu sei que lá em casa depois começam a perguntar, mas o que ocorre durante a relação jurídico-laboral ou no local de trabalho, e se for fora do local de trabalho? Nós temos 2 tipos de acidente de trabalho, o chamado acidente de trabalho típico e o acidente de trabalho atípico. Certo. O típico é aquele que ocorre durante o exercício laboral no local de trabalho. Por exemplo, neste local, se ocorrer algum acidente, estamos a falar de um acidente de trabalho típico. Mas também temos os chamados acidentes atípicos, ou então os acidentes de trajeto. Imagina que a lei determina que se o trabalhador, imagina que o trabalhador saia de casa para o trabalho, do trabalho para casa e vice-versa. Se ocorrer um acidente neste período de casa, trabalho a casa, também é caracterizado como um acidente de trabalho, chamado acidente de trajeto. Okay. Eu acho que aí começa já a criar alguma dúvida, né? Algumas dúvidas. Estamos mesmo a criar. Eu já estou mesmo assim, a minha cabeça já está assim a fomentar, doutor. Exato. O doutor falou sobre os acidentes atípicos e falou-nos sobre agora mesmo sobre acidente de trajeto, é isso, né, doutor? Exato. Então, eu gostaria de saber, naquelas situações, doutor, imaginemos que o que tem acontecido muito na nossa sociedade, que tem o motorista da empresa X, né? Ele vai levar um caminhão cheio de sacos de arroz, por exemplo. E nesse percurso ele encontra, aí fez não sei, aconteceu alguma coisa, né, no percurso, ele acidentou, ficou inconsciente, aí a população foi tirando as coisas e tudo mais, o arroz e tudo mais, ele ficou quase sem carga, sem material nenhum, e quando ele vai ao hospital, dizem que ele fez uma fratura e tudo mais. A empresa responsabiliza-se pelo dano, ou depois dele estar, assim, melhor, ele paga pelos danos que ocorreram com ele mesmo, e quando ele estiver melhor, ele vai se responsabilizar pelo que aconteceu, ou isso também está dentro dos acidentes, está fora do âmbito, por favor,
Doutor, por favor, me explique. Obrigado. Quando nós falamos do acidente de trabalho sendo um acontecimento súbito, ele pode ocorrer, digamos, durante o exercício laboral, durante o trajeto normal ou habitual, de ida e volta de casa ao trabalho, do trabalho à casa, pode ocorrer durante o intervalo para o descanso no trabalho, pode ocorrer em ato de defesa da vida humana, ele também pode ocorrer durante a realização de atividades sociais culturais, né, que a empresa vem a realizar ou que engaja os seus trabalhadores. Imagine que a empresa realiza uma atividade esportiva, né, convida as outras empresas para participarem. Se dessa atividade esportiva alguém parte a perna, por exemplo. Certo. Então, a entidade empregadora aqui é responsável. O mesmo acontece se a empresa é convidada para uma atividade, né, fora do seu local de trabalho. Se ocorrer algum acidente, esse acidente é caracterizado como de trabalho. Pronto. Segunda questão específica que agora nos traz à tona, se nós olharmos para aquilo que é o regime jurídico de acidente de trabalho desses profissionais, no seu artigo 7º, ele diz, para início de conversa, todas as empresas privadas e públicas, ou públicas e privadas, são obrigadas a assegurar os trabalhadores contra os riscos de acidente de trabalho e doenças profissionais. Digo, as empresas têm a obrigação de celebrar um contrato de seguro, né, um seguro contra os riscos de trabalho, contra os riscos de acidente de trabalho e doenças profissionais a favor dos seus trabalhadores. Logo, se ocorrer um acidente de trabalho, nos termos que agora acabou de expor, este acidente é de trabalho. A empresa deve assumir todos os encargos relativamente ao trabalhador, à lesão que lhe foi causada. E agora, há uma questão que curiosamente levantou, que não é do âmbito da matéria, digamos, laboral, mas da responsabilidade civil. Por exemplo, o autocarro, digamos, o caminhão foi saqueado, né? Foi assaltado, saqueado e perdeu todos os bens. Isto não é, essa perda dos bens, em princípio, perdão, não se imputa essa responsabilidade ao, digamos, ao trabalhador, né? Até porque as empresas também têm esta obrigação, não digo obrigação, mas devem, de forma cautelosa, assegurar as suas mercadorias, devem pagar seguro para que situações do gênero venham a acontecer e elas assumem. Agora, se o trabalhador tiver alguma culpa, digamos, no acidente, no sabotamento da mercadoria, pronto, esta é uma outra questão. Certo. Isso poderá despolitar uma responsabilidade tanto civil como criminal. Mas aqui o que nos chama a atenção, na verdade, é ele saía de trabalho, por exemplo, transportava uma mercadoria para levar ao cliente ou para fornecer ao cliente. Durante o trajeto ocorreu um acidente. Esse acidente, em princípio, é de trabalho. O que explica, na verdade, os acidentes de trajeto? Porque se nós falarmos acidente de trajeto, de ir à casa ao trabalho, começa a levantar muitas outras questões. Imagine como provar que aquele acidente realmente é ou não é de trabalho. Como provar que se realmente ele ia para casa ou não ia para o trabalho. Então, levanta-se muitos questionamentos. A questão aqui que se coloca, por que o legislador, quando fala do acidente de trajeto e imputa essa responsabilidade ainda à entidade empregadora? Por conta do chamado risco empresarial. Existem dois tipos de risco aqui. O risco empresarial e o chamado risco profissional. O risco profissional está ligado ao tipo de profissão que tu exerces. O risco empresarial ou de autoridade está ligado, digamos, ao controle que a entidade empregadora tem sobre o trabalhador. Desde o momento que o trabalhador se coloca à disposição do trabalhador, ele fica sob a autoridade da entidade empregadora. Estando sob a autoridade da entidade empregadora, tudo que ocorrer durante o exercício laboral é da responsabilidade da entidade empregadora. Por isso é que se explica o acidente de trabalho de trajeto. O trabalhador, ao sair de casa, logo colocou os pés fora, ao subir no táxi, pronto, um atropelamento. Esse acidente é de trabalho. O trabalhador, ao sair de casa, ao longo da via, acontece um acidente. Por exemplo, bate no carro dele e causa danos. Esse acidente é de trabalho. Mas muitas outras situações poderão ser levantadas diante desta definição de acidente de trabalho de trajeto, né? Porque a lei diz que não basta só que seja a saída de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa. É preciso que esta rotina deve ser habitual, deve ser a mesma, deve ser habitual e deve ser dentro dos horários declarados por lei.
A grande questão que se coloca é quais são os horários declarados por lei. Por lei, exatamente. Que horário é esse declarado por lei? Nós sabemos que o horário normal de trabalho começa das 8 às 16 horas. Sim. Creio, são 8 horas de trabalho, não é? Durante o dia, poderá ser alongado para 9 horas, mas 8 horas de trabalho. Imagino que o acidente ocorra às 5 horas da manhã. Sai do Quilamba para a baixa da cidade. Ao longo do caminho ocorre um acidente. Será que está dentro do horário declarado por lei? É uma boa questão, doutor. Estamos mesmo à espera que o doutor responda por nós. Será que está dentro do horário declarado por lei? Pronto. Qual é o horário declarado por lei, afinal de contas? O que é que a lei diz relativamente ao horário declarado por lei? O horário declarado por lei não é aquele horário que está estabelecido na Lei Geral do Trabalho, não. É aquele horário que, digamos, um trabalhador exerce o seu trabalho de forma habitual. Aquela rotina que ele faz de forma habitual. Por exemplo, ele sai de casa às 5 horas da manhã e chega no serviço às 8. Das 5 até o horário que ele sai do trabalho é o chamado horário declarado por lei. É o horário habitual. Aquela habitualidade que ele tem feito durante o dia. Que se estatue, vai depender de empresa para empresa, dependendo dos horários dos trabalhadores. Desde o momento que o trabalhador fica sob a autoridade da entidade empregadora, sob o controle da entidade empregadora, pronto. Então, aquele horário é entendido como um horário declarado. Então, o horário não é necessariamente das 8 às 16 horas. Certo. Porque nós temos trabalhadores que, chamados de trabalho tem horário assim digamos, disponibilidade. Sim, por turno, certo? Exato. Tem os trabalhadores por turno, tem aqueles trabalhadores que ele pode trabalhar às 9, pode trabalhar às 20 horas. Né? Imagina que ele vai trabalhar às 20 horas, por exemplo, por causa da natureza do trabalho que está a desenvolver. Nós temos trabalhadores, os chamados motoboy, né, que trabalham fora do local de trabalho. Ele trabalha, por exemplo, na rua. Então, o local de trabalho é onde se estende, digamos, a atividade do trabalhador sob a autoridade da entidade empregadora. Se o trabalhador ele trabalha aqui, neste local, mas tem de se deslocar variedíssimas vezes, por exemplo, para o Sequel, no sentido de levar uma mercadoria, se ocorrer um acidente, aquele local onde ele estiver é considerado um local de trabalho. Significa que o local de trabalho estende-se até onde o trabalhador for, com o consentimento da entidade empregadora. Certo. É neste diapasão. Isto tudo dentro ainda do acontecimento. Os acidentes de trabalho também podem acontecer durante o intervalo do trabalho, durante o descanso. A famosa hora do almoço, será? A hora do almoço, exato. Na hora do almoço, o trabalhador imagina que está no refeitório e depois escorrega. Esse acidente também é tido como um acidente de trabalho. O acidente de trabalho não é só necessariamente no exercício efetivo da atividade laboral. Certo. Mesmo no período de descanso. Porque o trabalhador aqui está ainda sob a autoridade da entidade empregadora. Está sob controle da entidade empregadora. O doutor Osvaldo falou muito bem sobre essa temática. E eu gostaria de saber se estamos aqui dentro, porque tem pessoas que trabalham, doutor Osvaldo, e não necessariamente têm aquele contrato, aquela coisa bonitinha do contrato de trabalho. São mais como se fossem prestadores de serviços. O doutor Osvaldo falou sobre motoboys e surge-me aqui a questão de que existem motoqueiros, motoboys, prontos, que não estão muito ligados com a empresa. Por exemplo, tem vários restaurantes que fazem aí entregas, mas o motoqueiro é aquele prestador de serviço que quando o motoboy oficial falta, ele vem suprir. E eu gostaria de saber nessa vertente. Sim, nessa vertente, os mesmos direitos de um trabalhador convencional, se assim posso dizer, recai para ele também. Imaginemos que deram-lhe ali as comidas para ele levar para outro sítio. Ele, no trajeto, acontece alguma coisa, ele ali também é salvaguardado, ou por não ter um contrato, por não ser um trabalhador efetivo, se assim posso dizer, é só um prestador de serviço, é invalidado, é validado. Obrigado. Muito interessante essa questão. Pronto, antes mesmo de falar até sobre a definição de acidente, poderíamos até falar sobre o âmbito de aplicação do regime jurídico sobre acidente de trabalho desses profissionais. A quem se aplica, afinal de contas? Inicialmente aplica-se aos trabalhadores, aqueles trabalhadores por conta de outrem. Nós temos os trabalhadores por conta de outrem e os equiparados.
Quem são os equiparados? O regime jurídico, relativamente à equiparação, fala-se do estagiário, fala do aprendiz. O ordenamento jurídico português vai um bocadinho mais além, até fala também do diretor, do administrador, fala de determinadas figuras que a nossa legislação, o nosso decreto não fala mais. Aquilo que é o espírito, do ponto de vista sistemático, nós entendemos que não só o trabalhador com contrato de trabalho, sim, imagine por tempo determinado ou indeterminado, mas aqueles que se equiparam a eles, como o estagiário, o aprendiz, um diretor de uma instituição, por exemplo, de uma empresa, a eles é aplicado esse regime quando houver um acidente de trabalho ou doença profissional. Agora, levantou uma outra questão muito interessante sobre os prestadores de serviço. A lei também fala daqueles trabalhadores que dependem economicamente do prestador, ou do credor, neste caso. Estou a querer dizer que, de acordo com essa perspectiva do legislador, entende-se que se o prestador de serviço depender economicamente do credor, neste caso da empresa, aí sim, este regime jurídico ele afeta. Aplica-se esse regime jurídico em caso de acidente de trabalho desses profissionais. Agora, se o prestador de serviço tiver tem um contrato de prestação de serviço, simplesmente prestação de serviço, e não depende economicamente da empresa, então este regime não lhe afeta, não lhe é aplicado. No exemplo que formulou, não lhe é aplicado. Mas se o prestador for dependente economicamente da empresa, este sim. certo. Eu sei que isso levanta muitas questões, e infelizmente, o nosso tempo, eu sempre digo, os podcasts poderiam ser, para esses temas tão interessantes, poderiam ser de 4 horas, para estarmos aqui a discorrer sem problema nenhum. O doutor falou-nos sobre, então, os prestadores que não dependem, então não necessariamente, ou melhor, aos prestadores, vamos ser claros, aos prestadores de serviços que não dependem da entidade empregadora, economicamente falando, não são beneficiados desses direitos. É isso, doutor? É isso. Exato. Claro. Eles não... A quem se aplica este regime? Inicialmente aplica-se aos trabalhadores. Certo. Só equiparadamente aplica-se aos prestadores que dependem economicamente da entidade empregadora. Só nestes casos. Em situações normais, o prestador não, né? A ele não se aplica. Mas especificamente, assim... Porque eles não têm um vínculo contrato ou laboral, digamos, mas, assim, com a entidade empregadora. Certo, doutor. Perdoa estar aqui a interrompê-lo, mas tenho uma questão, assim, especificamente sobre as doenças profissionais. Podemos levar a cabo ou termos, né, em mente que as doenças profissionais também podem ser aquelas que nós adquirimos em função de alguma função que nós exercemos numa determinada empresa. Imaginemos que temos uma situação radioativa, alguma coisa, que trabalhamos com algum químico. Se nós, porventura, tivemos ali, sem querer, inalamos aquele químico, sei lá, soltou-se, chegar a casa, Exato. ter algum problema pulmonar, alguma coisa parecida, aqui também estamos enquadrados em doenças profissionais. Exato. O nosso decreto, quando fala de doenças profissionais, ele entende que, digamos, aquela alteração patologicamente definida, né, pelo decreto. Na verdade, aqui as doenças vêm já predefinidas numa tabela ou num índice codificado de doenças profissionais. Entende-se que só é doença profissional aquelas que tiverem codificado, que estiverem dentro dessa tabela prevista no regime jurídico de acidente de trabalho e doenças profissionais. Falar de doenças profissionais, digamos, ou quando se tiver que falar de doenças profissionais, o regime que se aplica a ele é o mesmo que se aplica aos acidentes de trabalho. As doenças profissionais, elas podem ser... O Brasil, por exemplo, faz uma distinção, ele entende que existem doenças profissionais e doenças ocupacionais. O nosso legislador simplesmente fala de doenças profissionais. Exato. Então, aquele contacto que nós tenhamos ou que venhamos a ter com um ambiente hostil, um ambiente, digamos, que nos oferece determinados riscos de doença, essa exposição, a doença se resulta da exposição deste ambiente hostil, por exemplo, né? Vamos lá imaginar o trabalhador, por conta da exposição às radiações ionizantes, contrai uma doença, digamos, um câncer, por exemplo. Se ficar provado que esse câncer resultou da exposição que o trabalhador teve com essa radiação ionizante, aí estaremos diante de uma doença profissional. Eu estava aqui a falar
de alguns riscos químicos, riscos físicos. É muito interessante essa questão, embora não seja do ponto de vista técnico-jurídico, não é? Eu coloquei aqui esta plataforma também para chamar a atenção às empresas petrolíferas. As empresas petrolíferas ou essas plataformas são plataformas que usam tecnologia de alta velocidade. Essas plataformas usam normalmente tecnologia nuclear, usam também muito produto radioativo, por isso é que a segurança aí é de extrema importância. Então, as radiações ionizantes são aquelas radiações que têm capacidade de arrancar ou desincorporar um eletrão de um átomo. Quando falo de desincorporar um eletrão no átomo, estou aqui a falar quando houver contacto, digamos, permanente ou uma exposição do trabalhador com essas radiações, essa radiação pode causar uma desincorporação do eletrão do átomo, digo no ADN, e causar radicais livres no corpo do ser humano. Estamos aqui a dizer que o organismo dele fica desequilibrado. Essas radiações ionizantes têm muitos efeitos, digo, efeitos físicos, biológicos, psicológico, até mesmo genético. Em outras palavras, quero dizer o seguinte: quem tem contato permanente com radiações ionizantes corre o risco de desenvolver doenças como câncer, perturbações mentais, digamos, infertilidade, impotência sexual. Nós temos muita boa gente que trabalha com telecomunicações, que estão com problemas com este tipo de problemas, tem câncer principalmente. As empresas petrolíferas, essas plataformas não fogem a este exemplo, infelizmente. Certo. Pois, então, relativamente a essa situação, muitos são os trabalhadores com esse tipo de problemas, com essas doenças, tendo em conta a exposição que estão acometidos, não é? Agora, falando de doenças profissionais, há uma grande novidade que a Lei Geral do Trabalho nos traz. O regime jurídico ele traz uma tabela que classifica as doenças profissionais. Se, de antemão, se a doença que o trabalhador desenvolveu ou tem, por exemplo, não consta, por exemplo, desse índice de doenças profissionais, entende-se que, na verdade, esta doença não é profissional, é comum. Não, mas esta classificação ou este entendimento é errado. Errado por quê? Essa classificação, esta arrumação é uma arrumação taxativa aberta, permite que doenças que não estejam previstas neste índice codificado de doenças profissionais, mas desde que haja ligação, desde que haja conexão, por exemplo, a conexão entre o ambiente de trabalho e a própria doença, sim, então é tido como uma doença profissional. O que o doutor estava mesmo a falar, perdoa, sobre o nexo de causalidade, é sobre isso? Exato, deve haver um nexo de causalidade. Certo. Quem deu esta resposta já de forma mais firme foi o legislador aqui na Lei Geral do Trabalho. Certo. No seu artigo 143, número 1 e número 2, já fala daquelas doenças que não estiverem previstas naquele índice codificado, mas que tenham uma ligação, tenham um nexo de causalidade, então são caracterizadas como doenças profissionais. Infelizmente, muitos profissionais, estou aqui a falar de médicos ocupacionais, têm um entendimento diferente, ou não entendem ainda nessa perspectiva técnico-jurídico. Eu tive a felicidade de ter contato com alguns relatórios, embora não seja engenheiro, não seja médico ocupacional, mas percebi que aquele relatório tinha determinados erros por conta de uma interpretação, digamos, jurídico relativamente às doenças profissionais. Eu espero bem que os técnicos, digamos, os médicos ocupacionais, mais do que fazerem um relatório, né, da sua perspectiva, é preciso também olhar para aquilo que a Lei Geral do Trabalho diz relativamente aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Certo. Doutor Osvaldo, desculpa estar a interromper, é um tema de fato muito interessante, porque nós ficaríamos aqui todo o tempo, mas infelizmente o nosso tempo é curtíssimo e eu senti que foi tão rápido que não falamos quase nada do tema. Eu acho que o essencial é nem sequer falamos da parte processual. Né? Exatamente, sobre isso. Exato. Doutor. E eu quero deixar aqui o convite para o doutor vir uma próxima vez para falarmos só sobre o processo, porque de fato, para quem estuda direito, para os interessados, mas é mais para os juristas, magistrados, essa parte processual é a cereja no topo do bolo. Temos que entender cada ponto, cada trâmite, e eu acredito que é de fato muito interessante e muito importante.
quem sabe eu me torno uma especialista também. Vamos fazer aqui frente com o doutor Osvaldo. Não, nunca sabe. Mas é necessariamente sobre isso. Eu gostaria, assim, de uma forma bem breve, que o doutor deixasse, assim, um apelo para a quem de direito sobre essas situações, porque sim, tia Maria, você lá em casa, as donas que estão lá sentadas, não é pelo fato da filha, o filho, o primo, o tio estar no computador, no escritório, que dá a doer a cabeça, que é porque ele estava muito tempo ali, que o trabalho é que tem que pagar o hospital, porque tem paludismo. Já entendeu que não, tem que existir um nexo de causalidade aqui. E eu gostaria que o doutor falasse para quem de direito, o que é que o doutor acha que precisa melhorar. Sendo o doutor experiente na matéria, o doutor fala sobre isso, fez um livro sobre isso, então não é pouca coisa, não é pouca bagagem. Obrigado. Na verdade, eu gostava aqui de dar umas provocações. Certo. Não é? É preciso dizer lá em casa para os internautas, né, dizer para todo mundo que nos assiste agora, que quem realmente deparar-se com uma situação similar, fica já a dica. Os processos de emergência de acidente de trabalho e doenças profissionais, em princípio, não caducam. Do ponto de vista técnico-jurídico, quem tem a obrigação de participar do acidente de trabalho ou doença profissional, ao tribunal, é a entidade empregadora ou a seguradora, porque as empresas são obrigadas a assegurar os seus trabalhadores, transferir essa responsabilidade civil sobre acidente de trabalho e doenças profissionais a uma empresa, a uma seguradora. Então, se o trabalhador estiver assegurado, então em caso de acidente de trabalho ou doença profissional, a seguradora tem a obrigação de participar do acidente ao tribunal. O trabalhador participa facultativamente. Então, se o acidente ocorreu 2, 3, 10 anos atrás, há 10 anos está comprovadamente de que esse acidente de trabalho foi por conta da entidade empregadora ou agravou-se a doença por conta da entidade empregadora, então este trabalhador ainda pode participar do acidente ou a doença profissional no tribunal. Para quem está a pensar que um ano depois o direito caduca, não caduca. E mais, não só os trabalhadores que são beneficiários do acidente de trabalho e doenças profissionais, eu digo das pensões, subsídio, por aí, mas também os seus beneficiários legais. Certo. A outra grande questão que eu gostaria de colocar, embora o Código do Processo do Trabalho, no seu artigo 144, fala da pendência da ação em caso da morte do sinistrado ou doente profissional, deve-se habilitar os seus herdeiros nos termos do direito civil. Então, estou aqui a falar nos termos, digamos, da matéria sucessória. Certo. A grande questão que se coloca é, sabe-se que este benefício, digamos, resultante do acidente de trabalho e doenças profissionais para os seus beneficiários, os seus dependentes do sinistrado, é um direito irrenunciável, é um direito pessoal, não é um direito sucessório. A questão que não se quer calar é, no caso do falecimento do autor, ou no caso do falecimento do sinistrado ou doente profissional na pendência da ação, será que o enteado ou o padrasto que dependia economicamente do sinistrado tem algum direito? Embora o código fala dos herdeiros legitimários, nem previsto na classe dos sucessivos, estamos aqui a falar dos descendentes e ascendentes. Certo. E se for um enteado, se esse direito é pessoal e irrenunciável, terá ou não terá direito? É uma questão pronto, é uma questão que depois, numa outra oportunidade, podemos discutir. Vamos responder com certeza. A outra grande questão também é que esses processos, felizmente, o trabalhador, independentemente de ter ou não ter condições, o Estado tem a obrigação de patrocinar o trabalhador. Hoje por hoje, esta obrigação pode ser, ele pode ser assistido por um advogado ou mesmo até pelo Ministério Público. São muitas questões relativamente à matéria processual, embora o tempo não é africano, né? O tempo não nos favorece. Eu gostava muito de voltar para cá, falar da matéria do ponto de vista processual, como tramita um processo, sim, a quem recorrer realmente para ver os seus direitos assegurados.
Pronto, esse tempo nos traiu, sabia? Não, traiu-nos muito. Eu, por acaso, eu estou com sede. E olha que não é d'água. Estou com sede que não está a ser saciada completamente. Por isso, vou deixar aqui o convite estendido ao Dr. Osvaldo para que venha uma próxima vez para falarmos só sobre essa questão processual, toda a tramitação, e vamos estar aqui a decorar. E eu espero que a produção, por favor, produção, estou a falar mesmo aqui, por favor, produção, leve em conta que serão pelo menos 2h30. Muito obrigada, de nada, se faz favor. Mas é isso, muito obrigada, Dr. Osvaldo, pela aula inacabada, mas ainda assim aula magna. Eu gostei muito, o tema é muito interessante e o doutor sabe de fato do que fala, e é muito importante termos esse tipo de profissionais no mercado. Obrigado. Porque ultimamente temos muita gente que possui títulos, mas a bagagem para sustentar o título lhes falta. Então, mais uma vez, obrigada. Você lá em casa, muito obrigado por ter assistido. Continuem acompanhando, se faz favor, para quem não tem tempo de ficar sentado a assistir, agora pode nos acompanhar também, ouvindo pelo Spotify, se faz favor, siga, faça questões, porque no próximo podcast nós vamos estar aqui para claramente sugar aqui a mente do Dr. Osvaldo, porque ele gosta, eu tenho a certeza. Então, até porque o saber não ocupa espaço nem lugar, não é assim? Então, até lá, fique bem. Continuação de um ótimo dia para si. Estudem. Estudar é importante. Não é só ter títulos, estudar. Obrigado.